Seja bem-vindo a mais uma Comissão Executiva. Passos Coelho, presidente do PSD, pediu um projeto comum a todos os partidos que garanta a atração de investimento estrangeiro. No discurso de encerramento do Congresso do partido, Passos frisou que é preciso uma reforma estrutural da segurança social e diz que quer mudar o sistema eleitoral. Foi preciso esperar pelo final do 36º Congresso do Partido Social Democrata para ouvir Pedro Passos Coelho responder aos críticos. Num discurso em que garantiu que o PSD não tem pressa para regressar ao poder e que este é o tempo de preparar o partido para ser governo no futuro, Passos Coelho prometeu assumir uma oposição construtiva, recusando, no entanto, aproximar-se da esquerda. Estas políticas não são as nossas. Não queiram falar em compromisso de ideias, de projetos, se não se aproximarem de nós. No discurso de encerramento, Passos Coelho questionou as previsões de crescimento do governo, frisando que só uma entrada muito significativa de investimento estrangeiro pode ajudar à situação financeira e económica do país. Aquilo que eu penso que nós precisamos, e precisamos como de pão para a boca, é de atrair mais investimento. Já o disse. O país precisava, portanto, entre todos os partidos, não interessava agora ter em conta os aspectos de natureza ideológica. Se nós precisamos de crescer e de atrair investimento, porque não haveremos de ter um projeto comum a todos que possa, de facto, tornar Portugal um país com maior capacidade de atração de investimento? O presidente do PSD apela a um acordo entre todos os partidos para um projeto comum que permita atrair investimento e lembra que não podemos andar a bater em investidores, numa clara referência à reversão dos processos de concessões dos transportes e da privatização da TAP. Queremos isso. Não podemos andar a bater nos investidores, a dizer mal daqueles que podem financiar o nosso futuro. Não podemos tratar mal aqueles que podem acreditar em nós o suficiente para nos ajudarem a crescer mais depressa e melhor. A segurança social foi outro dos temas abordados por Passos, que frisou a necessidade de fazer uma reforma estrutural do sistema e desafia a esquerda para um debate sério e mais populista. Nós temos de fazer uma reforma estrutural na segurança social. Ouvi isso da boca da líder do CDS-PP no encerramento do seu congresso, reafirmo aqui também, era um projeto comum que partilhámos nas últimas eleições, mas é importante que não seja partilhado apenas por dois partidos, porque o problema é de todos, não é do CDS e não é do PSD, é um problema dos portugueses. Do discurso de encerramento, nota ainda para uma referência ao sistema eleitoral, com Passos Coelho a defender um sistema que dê aos eleitores uma maior determinação na escolha dos deputados e não apenas dos partidos. Para esta Comissão Executiva, conto hoje com João Caiado Guerreiro e Manuel Agria. Vamos hoje debater o futuro do PSD depois deste Congresso e depois das decisões de Pedro Passos Coelho. João Caiado Guerreiro, comece por si. Tivemos um congresso com algumas decisões, nomeadamente a de Maria Luísa Albuquerque, que foi a mais falada, muitas delas fortemente criticadas, não pela positiva. Que balanço é que fazemos depois deste congresso? O PSD vai num bom caminho? Vai. Eu acho que o maior erro, primeiro, dizer que o que Passos Coelho fez é difícil fazer e na democracia portuguesa recente, há no princípio da nossa democracia, mas depois não há muitos casos, eu aliás não me lembro assim de nenhum, de um líder que não que ele ganhou as eleições, mas não formou governo e que não tenha sido descartado pelo partido. E, portanto, era um congresso especialmente difícil para o Dr. Passos Coelho, ao contrário do que se possa pensar. Ele ganha, de facto, as eleições e com uma votação diferencial bastante grande relativamente ao Partido Socialista, mas não consegue formar governo e o Dr. António Costa forma governo com o apoio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. E, portanto, era um congresso especialmente difícil. O PSD passa do poder para a oposição. O Dr. Passos Coelho, como muitos dos líderes fortes do Partido Social Democrata e até do PS, não é absolutamente pacífico dentro do partido, isto é normal, Cavaco Silva também não foi,
E, portanto, era um congresso difícil. E é um congresso difícil de onde ele sai bem. Sai reforçado, teve uma votação muito grande nas eleições, sai reforçado, diz aquilo que pensa e faz uma coisa fundamental, que é distingue-se do Partido Socialista. Diz: o Partido Socialista vai por aqui, com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, e nós, PSD, vamos por ali. Porque nós podemos ter chegado a uma situação, só o futuro dirá, da famosa bipolarização de que se falava, quer dizer, que votaremos agora no futuro em 2 blocos, ou numa maioria de esquerda, que é o que temos, não é? Ou numa maioria de centro-direita ou social-democrata. Pode ser que esse venha a ser, por alguns anos, o futuro da política portuguesa. Durante muito tempo defendeu-se que devia ser isso, não é? A Inglaterra tem trabalhistas e conservadores, enfim, agora começam a surgir lá outros partidos. A Espanha durante muito tempo também tinha assim a alternância, agora também está-se a complicar e em Portugal talvez esteja a simplificar. Portanto, nós sabemos, como eleitores, potencialmente, se esta situação for para manter, que ou vamos votar para termos uma maioria de esquerda ou vamos votar para termos uma maioria de centro-direita ou social-democrata, ou como lhe quisermos chamar. E Passos Coelho posiciona-se muito bem. Ele vem dizer: nós não somos iguais à maioria de esquerda, não somos iguais ao PS. Se o PSD fosse igual ao PS, então não vale a pena, porque um dos erros, muitas vezes, dos líderes do PSD tem sido fazerem ou tentarem fazer o que faz o PS. Estas benesses todas que não são pagáveis, os feriados, estas coisas todas, o andar para trás, o tempo volta para trás, etc, etc, que são legítimas, mas que é aquilo que o PS e que esta maioria de esquerda oferece. Se o PSD tentar oferecer a mesma coisa, então é melhor votarmos, os eleitores pensam, é melhor votarmos PS e Bloco de Esquerda e não sei o quê, porque eles fazem isto melhor, quer dizer, são as ideias deles. Portanto, o PSD tem que ter ideias diferentes. Nesse sentido, o Dr. Passos Coelho mantém as deles. Quer um Estado mais pequeno, mais forte, quer olhar para os assuntos da reforma da segurança social a sério, promove, curiosamente, e é curioso isto vir de partidos teoricamente mais conservadores, muito mais mulheres que o que promove a esquerda. E pronto, é a maneira dele de fazer política e distingue-se claramente e diz ao PS: bom, se quiser falar connosco, então venha ter connosco. Claro que venha ter connosco, depois tem que ser interpretado, tem que se encontrar a meio caminho, não é? Numas coisas se é de um, noutras coisas se é de outro. Mas é aquilo que o PSD tem que fazer e mostra que está preparado para uma oposição longa, não é? Eu nunca achei que esta geringonça, como diz o Dr. Carlos Paulo Portas, fosse durar pouco tempo. Acho que as tensões dentro levarão tempo a surgir e, portanto, acho que este governo... Sabe que em política é impossível fazer previsões, mas eu acho que este governo tem pelo menos 2 anos pela frente a governar, se não tiver a legislatura inteira. E, portanto, o PSD tem que ser preparado, e isso o Dr. Passos Coelho fala com a transparência habitual, tem que ser preparado para aguentar vários anos de oposição e depois, então, pôr as suas ideias a voto. Nesse sentido, tem encontrado o seu caminho. E depois é uma questão de continuar a fazer a oposição naturalmente e vamos ver, o resultado eleitoral depende mais, como nós sabemos, de como o Dr. Costa governar do que de como o Dr. Passos Coelho fizer eleições. Em Portugal e na maior parte dos países perdem-se eleições, não se ganham, não é? É o poder que perde as eleições, é o partido que está no poder que perde as eleições, não é o partido que está na oposição que as ganha. Mas é evidente que a realidade não muda. O Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP têm pela frente um caminho difícil, têm beneficiado muito favoravelmente de muita opinião publicada e daquela inteligência toda que eles aumentaram, aquelas pessoas todas que receberam aumentos. Agora, particularmente os altos quadros da função pública, etc, etc, estão naturalmente mais bem dispostas, é natural, eu também estaria, e portanto beneficiam assim de um certo goodwill. Curiosamente, na minha opinião, eu esperaria um salto maior nas sondagens, porque este é talvez o período, a não ser que as condições económicas mudem radicalmente na Europa,
Mas este é talvez o período em que estas benesses mais efeito têm, não é? Porque depois o tempo vai diluindo as coisas e possivelmente terá que haver um plano B e um plano C. O plano B, até o próximo Primeiro-Ministro das Finanças, já que parece convencido que vai haver, portanto, muitas coisas irão dar razão ao Dr. Passos Coelho. Pelo menos é isso que ele pensa e é isso que ele espera. E é um líder forte na oposição do PSD, não vai, a não ser que ele queira sair, pode acontecer, não vai ser fácil tirá-lo de lá. Isso é bom para a oposição, é bom que a oposição tenha um líder forte. Manuel Alegria, concorda? O Passos Coelho sai reforçado deste Congresso ou não? Pois, eu gostaria de pegar aqui em algumas destas considerações que o João fez. E a primeira é se realmente este Congresso foi difícil para Pedro Passos Coelho. Mas antes disso, talvez dar aqui uma ideia do enquadramento. Talvez seja a primeira vez em Portugal, dos últimos 40 anos, em que a política determina uma situação de suspenso. Ou seja, tudo o que tem acontecido nestes últimos 6 meses é, no fundo, um ponto de interrogação. É o Orçamento do Estado que é um ponto de interrogação. É se o governo dura 4 anos ou uma legislatura, é um ponto de interrogação, o que torna, digamos, as circunstâncias um pouco mais difíceis de gerir. E aquilo que efetivamente se tem passado é alimentar um pouco este tabu. Mas isso acontece quer nas instâncias internacionais que avaliam Portugal, o FMI e a Comissão Europeia, todos perguntam se temos ou não temos condições para manter um governo. Ora bem, e Passos Coelho realmente foi vítima de uma situação que é comum em política, é que em política não há gratidão. As pessoas rapidamente esquecem aquilo que se passou no período anterior, realmente a taxa de desconto, como se costuma dizer, é muito grande em política e, portanto, Passos Coelho realmente tem essa questão. Que ele próprio também não procurou, dá-me a impressão, cortar pela raiz. Teve realmente o que é natural, dentro do chamado amor próprio que as pessoas têm, uma reação um bocadinho epidérmica, não é? Depois das eleições. Mas normal. Que é normal, mas que depois em política não sei o que é que repassa para o público, não é? E aquilo que ele fez no Congresso do PSD, eu não tenho tanta certeza se foi falar para dentro ou se foi falar para fora. Eu, acima de tudo, acho que... E até para dentro dele próprio, para se convencer... Eu acho que, acima de tudo, foi falar para fora. Porque ele tinha, digamos, ganha as eleições primárias por 90 e tal %, portanto, não havia qualquer problema de liderança em causa, nem estava, digamos, a ser sujeito, digamos, a uma pressão particular. Nem à oposição. Nem à oposição. Não. Agora, o que eu acho que, se é possível que nestas coisas os compromissos correspondam exatamente àquilo que depois se vai pôr em cima da mesa, realmente ele pôs um ponto final naquele tabu. Ele disse, o PSD é um partido responsável, é um partido que vai estar na oposição e fazer uma oposição responsável. Já não estou tão seguro quanto ao anúncio que ele fez no fecho do Congresso, quanto às questões fundamentais, porque elas não são surpresa, elas no fundo já faziam parte do programa eleitoral da coligação, muitas delas até já estavam, digamos, quase que desenhadas em termos das soluções, porque provavelmente o próprio governo da altura estava convicto de que ia ter continuidade no seu trabalho, e aquilo que ele acaba por anunciar, no fundo, já não era propriamente uma surpresa. Agora, não há dúvida que há aqui uma questão que eu gostava de pôr em causa, é que nesta semana que se segue ao Congresso, realmente já há uma proatividade diferente daquela que se passou nos 6 meses anteriores. Dá-me a impressão que naqueles 6 meses andavam ali um pouco na perspectiva de saber realmente se alguém cometia algum erro ou alguma situação que pudesse ser atacada, mas não há dúvida que todo o conjunto de iniciativas que Passos Coelho liderou nesta última semana mostra realmente que há uma disposição para atuar como oposição. E até é interessante porque o próprio Partido Socialista terá ficado surpreendido. E terá ficado surpreendido e, em alguns aspectos, terá mesmo já manifestado uma certa satisfação, entre aspas, é evidente, por poder contar com o seu partido de oposição para... Isto aconteceu ontem com a questão... Não sei se vai manifestar durante muito tempo, porque houve aqui um condicionalismo, houve vários condicionalismos políticos que condicionaram a oposição PSD neste período.
Primeiro, como o Manel dizia muito bem, houve ali um choque, até a nível pessoal, de ganhar as eleições e não governar. Claro. Que é uma coisa que não tinha tradição nos 40 anos de democracia portuguesa. Portanto, o próprio Dr. Passos Coelho é humano, teve que engolir o sapo, se quiserem. Depois foi preciso desfazer, e foi bem desfeita e bem pensado, e isso foi bem feito, a coligação. CDS para um lado, PSD para o outro, já não coligar era para governar, não governamos, separamos. Foi preciso desfazer a coligação. Tudo isto num ambiente de eleições presidenciais, onde o candidato do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa, acabou por ganhar, mas ganhou com um apagamento grande público do PSD. E esse apagamento público foi fundamental para que Marcelo Rebelo de Sousa se afirmasse e conseguisse ir buscar tantos votos à esquerda. Se o PSD tem andado ali ao lado dele e com ele ao colo, com o Dr. Passos Coelho ao lado, se calhar os resultados tinham sido diferentes. Portanto, o PSD teve bem. E eu acho que aqui o Congresso é também para o PSD um momento de catarse, como dizia o Manel, e de recuperação de fôlego para... Pronto, ganhámos as eleições, mas não conseguimos governar, portanto agora vamos fazer oposição como deve ser feita. Quer dizer, quase... É por isso que eu digo que ele falou muito para fora, como o Manel diz, mas se calhar também houve um convencimento dentro da liderança do PSD, dos delegados, dos autarcas, da juventude social-democrata, de todas aquelas pessoas que não vamos governar. Sim, vamos fazer oposição, como fizemos em muitas outras coisas. Temos que nos preocupar agora com o calendário eleitoral, com as autárquicas, com todas essas coisas, e temos que recomeçar a fazer oposição. E eu acho que nesse sentido, em parte, o PS veio dar as boas-vindas à oposição, faz bem, o PS é hábil politicamente, como o PSD também é, mas de facto isso vai criar dificuldades maiores ao governo, porque o governo até este Congresso não tem tido realmente Agora, oposição. na questão da segurança social, o PS já veio, Carlos já disse esta segunda-feira que não estava disponível a fazer um acordo. Não, mas eles não estão porque o PS está preocupado com eleições a curto prazo. Mas os portugueses estão preocupados com a sustentabilidade da segurança social e nesta matéria das contas eu julgo que acreditam mais no Partido Social Democrata esta reforma estrutural não devia ter sido iniciada no governo do PSD-CDS? Ora bem, essa questão da reforma da segurança social é uma questão que... E tem graça já agora só um pequeno à parte para mostrar que Passos Coelho o seu discurso não foi dirigido ao PS, mas foi dirigido ao ministro Vieira da Silva, quer dizer, a certa altura, porque Vieira da Silva realmente, já há muito tempo também, como especialista nestas matérias, vinha manifestando a sua preocupação quanto à sustentabilidade da segurança social, é quem tem neste momento a batata quente nas mãos e portanto, já manifestou essa predisposição. O Partido Socialista reagiu epidemicamente quando o Passos Coelho faz este convite e no fundo o que ele faz não é mais do que aquilo que já fazia quando era governo, de pedir ao PS para colaborar numa frente unida para resolver o problema da sustentabilidade, e o PS depois dá aquela reação pífia, não é? Dizer assim, nós temos os nossos próprios programas, não precisamos do programa do Partido Social Democrata para poder implementar as nossas ideias. Isto é política, mas é política. Foi uma carta na manga esta questão da segurança social, diz o João, que é no fundo incitar a continuação daquilo que já foi começado no governo PSD-CDS. Ou se quiser até no governo com o PS em determinada altura com o Dr. Vieira da Silva, que também já fez uma parte da reforma, etc. Portanto, a questão é esta. Até porque esta questão da segurança social não é uma questão que se resolve em 4 anos. Exatamente. O PS, Bloco de Esquerda e PCP entendem-se para chegar ao poder, mas não se entendem no que fazer com ele relativamente a questões fundamentais. Aquilo que nós temos visto é um constante regresso ao passado. Pode-se gostar ou não gostar, mas é um desfazer. Acaba-se com os exames do 4º ano de escolaridade porque se acaba com os exames e depois afinal já não se acaba porque se calhar a reação não foi bem aquilo e até os professores ficaram a pensar... Que ideia é esta, já para não falar nos pais dos miúdos e dos miúdos, faz-se a reversão das privatizações, porque, enfim, a Intersindical assim o exige para agradar ao PCP, repõem-se os feriados,
que eu não sei se economicamente é bom, mas pessoalmente me agrada muito, mas quer dizer, podia-se ter reposto e pensado um bocadinho no assunto, fazer o que se faz aqui na vizinha Espanha e noutros sítios, que era puxá-los para a segunda-feira ou para a sexta-feira, para as pessoas terem 3 dias, em vez de... Isso nem sequer foi discutido, nem pensado, portanto, tem sido assim um bocadinho, o tempo volta para trás. Ora, como diz a canção, o tempo não volta propriamente para trás, não é? E este é um grande problema, o Economist este assunto seriamente há 2 semanas. Este é um grande problema dos partidos moderados de esquerda, como é o Partido Socialista, que é encontrarem suporte ideológico quando as condições económicas europeias mudaram, quando a Europa mudou, quando há prioridades como o terrorismo, etc, etc, e quando o mundo e a concorrência global aumentaram muito. E a esquerda moderada está a ter dificuldade em afirmar-se aí. Deixe-me só voltar à segurança social, porque há aqui questões que são interessantes. Eu acho que esta matéria da sustentabilidade da segurança social está estudada e escalpelizada a todos os níveis, em todos os países da Europa. E os 2 ou 3 modelos que existem estão, obviamente, testados mais nos, menos noutros, etc. Portanto, não há muitas novidades aí. Aliás, já esta manhã, Pedro Passos Coelho, numa entrevista que deu à Antena 1, estava novamente a vir com a tal questão do plafonamento, se é vertical, se é horizontal, e essas questões todas. Aliás, em relação a isso, porque quer queiramos, quer não podemos fugir muito, e o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista opõem-se claramente à questão do plafonamento, porque acham que tudo isso é uma questão que vai prejudicar os pensionistas e futuramente, só que eles não estão preocupados com o longo prazo, estão preocupados com o curto prazo. Os pensionistas ficam mais prejudicados se não houver reforma nenhuma, depois acabam-se as reformas, não é? Ou caem drasticamente. Aliás, essa questão é uma questão que devia ser, como outras em Portugal, relativamente fácil de resolver, porque é uma questão... Mas não é fácil. Mas é uma questão aritmética, não é? O que o PS pode fazer, e se calhar vai fazer, porque o PCP e o Bloco de Esquerda não o deixam fazer de outra maneira, é desafiar as leis da aritmética durante mais uns tempos. Dá para desafiar as leis da aritmética durante uns tempos, mas depois não dá para desafiar durante muito tempo, não é? As coisas acabam... Qualquer corte no sistema de sustentabilidade e segurança social provoca um período relativamente longo de menos receitas, não é? Claro. E é, portanto, aí que talvez valha a pena relembrar que Portugal, se estivesse fora do procedimento de déficits excessivos, poderia ter a possibilidade de, para reformas estruturais, ultrapassar os valores do limite do déficit, porque conseguiria, digamos, ter essa vantagem, essa flexibilidade da parte das instâncias europeias, que não vai ser possível, como se sabe, em 2016, porque não conseguimos ultrapassar essa situação. Uma coisa interessante... Só para terminar, antes de ir para o intervalo. A Margaret Thatcher teve uma frase famosa que ele levou depois ao poder, que é: o socialismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros. É talvez a segunda vez, mas da primeira com pouco tempo, que o Partido Socialista e a esquerda toda agora vão ter que governar com pouco dinheiro. E vão ter que governar. Até agora, numa visão de muito curto prazo, têm evitado esse problema, mas não é um problema que consigam evitar durante muito mais tempo. E isso vai obrigá-los ou a fazer reformas ou a aceitar quedas grandes da economia, e pode ser que ainda assim consigam convencer os eleitores, mas eu tenho dúvidas. Vamos já continuar esta conversa, fazemos um curto intervalo. Até já.